Olá, eu tenho feito alguns comentários sobre a carreira do pesquisador, especialmente voltados para o pesquisador iniciante. E hoje eu quero falar sobre a publicação do primeiro livro, algo que pode marcar definitivamente o jovem pesquisador. Isso acontece especialmente se tratar da publicação da tese de doutorado, que em geral é alguma coisa bem complicada. Bom, primeiro você tem de fazer a tese, em segundo obter a aprovação da banca e, se possível, uma recomendação dela para que a tese seja publicada. Em geral, essa recomendação vem acompanhada do seguinte: que a tese sofra algumas adaptações para o formato de livro. O que acontece? Acontece que o pesquisador já está bastante cansado de trabalhar com aquela tese e, em geral, esse processo de edição do livro pode ser bastante penoso ou mesmo adiado. Para fazer, no meu caso, a minha primeira publicação, o meu primeiro livro, nem foi a tese de doutorado. Foi uma quase aventura, um livro muito diferente que eu vou deixar para falar num outro dia. Hoje eu quero falar de meu segundo livro, que foi esse aqui, A História no Brasil nos anos 80, 1980, 1989, Elementos para uma Avaliação Historiográfica. Esse foi um livro que eu escrevi com o Ronald Polito em 1992, está completando um aniversário redondo de 20 anos, já é um livro bastante esgotado, embora eu saiba que ele possa ser encontrado na internet. Nós éramos jovens professores de metodologia da história na UFOP e vivíamos o auge da chamada crise da história. Começava a surgir no Brasil os primeiros trabalhos, as primeiras publicações inspiradas na nova história, na Nouvelle Histoire francesa, e esses autores debatiam intensamente com os historiadores marxistas naquela ocasião. Na imprensa surgiam muitas indicações, muitas matérias apontando que a historiografia brasileira estaria vivendo uma espécie de virada no sentido dessa nova história. Então, o Ronald e eu decidimos fazer uma pesquisa gigantesca, uma coisa que a gente só faz mesmo na juventude. O que nos ocorreu? Nós deveríamos levantar toda a produção brasileira, vejam só, de 1980 até 1989, para ver o que estava acontecendo. Toda a produção brasileira mesmo, teses, dissertações, artigos em periódicos acadêmicos, livros e tudo mais. Então, nós pensávamos também que não era possível considerar apenas essa produção. Por quê? Para ver o impacto que havia na opinião pública. Como é que seria possível medir o impacto nessa opinião pública? Então, além dessa trabalheira enorme com o registro das teses, das dissertações, dos artigos, dos livros, etc., ou seja, da produção, nós decidimos também registrar de algum modo a repercussão desse conhecimento, que poderia ser verificada através, por exemplo, das resenhas, das entrevistas, das listas de livros mais vendidos e coisas dessa natureza. Então nós fizemos um levantamento também desses itens, consultando jornais de grande circulação, revistas semanais, todo tipo de órgão que veiculasse esse tipo de produto. Nós viajamos todo o Brasil com recursos muito poucos para fazer a pesquisa
visitamos inúmeras bibliotecas, pedimos ajuda aos programas de pós-graduação, que na época, felizmente, eram apenas 17 e não os 59 que existem hoje em dia, e fizemos então um banco de dados gigantesco. Só de pensar na dificuldade com que nós lidávamos com DOS, com os computadores da época, eu tenho arrepios, porque aquilo toda hora pifava, caía, o sistema entrava em pane, era um caos. Mas nós conseguimos finalmente registrar e classificar, com a ajuda de alguns bolsistas, mais de 800 teses, quase 2.700 livros, cerca de 900 artigos, muitas resenhas, entrevistas e outras coisas mais, tudo classificado e indexado, como eu disse. Daí escrevemos o livro de análise dessa produção. Um trabalho que foi complicado porque nós fizemos a 4 mãos e o Ronald Polito, diferentemente de mim, consegue lembrar de tudo, tem uma memória excelente, escreve com facilidade, enquanto que eu não lembro de nada, dependo de anotações. E apesar disso, que poderia ser uma redação complicada, acabou, no entanto, fluindo muito bem. O texto se concluiu realmente como um texto autoral de 2 autores, o que, aliás, é bastante raro na nossa área. Que conclusões nós tiramos? Nós chegamos à conclusão evidente de que havia muita diferença entre aquilo que se produzia, a produção rotineira dos historiadores, e aquilo que repercutia na mídia, nas resenhas, nas entrevistas. Havia uma grande diferença. A Nova História, por exemplo, aparecia muito na produção, embora fosse uma porcentagem ínfima da produção do conhecimento. Mas a hipótese mais importante que tornou o livro relativamente comentado foi a de que a história, a disciplina História no Brasil, tinha passado por uma grande profissionalização naquela década, em função da consolidação dos programas de pós-graduação brasileiros. O programa de pós-graduação como locus dessa profissionalização que antes não havia e que depois prosseguiu num ritmo galopante, como nós sabemos. Até hoje temos uma comunidade nacional de historiadores equivalente à dos maiores países do mundo. Essa foi a principal hipótese. Foi uma iniciativa muito ousada, porque nós éramos muito jovens, quase que garotos, e além disso numa universidade pequena e no interior, a UFOP, de modo que causou um certo espanto. Mas a recepção foi positiva do nosso livro. As resenhas foram generosas, alguns autores muito renomados, como o professor Falcon, o professor Ciro Flammarion Cardoso, o Carlos Guilherme Mota, comentaram generosamente o nosso trabalho, e nós recebemos convites para falar sobre a pesquisa no Brasil e mesmo no exterior. Se o livro teve algum sucesso, isso se deveu ao fato de que nós fizemos a pesquisa apaixonadamente. Eu acho que esse é o segredo. Cada informação que a gente conseguia levantar era uma felicidade para nós. Nós tínhamos uma satisfação imensa quando conseguíamos completar uma série de dados, quase como o garoto que consegue completar um álbum de figurinhas. Um detalhe curioso é que a editora da UFOP cometeu um erro na impressão do livro e muitos exemplares saíram colecionados, como a gente diz, de maneira errada, ou seja, com as páginas na ordem errada, já colados antes de colocar a capa. Então o Ronald e eu tivemos que ficar na gráfica da UFOP durante as férias, cerca de 15 dias, vendo exemplar por exemplar
para indicar as correções a serem feitas. Esse livro é a parte analítica, no qual nós lançamos as hipóteses que eu mencionei rapidamente. Mas o banco de dados que nós fizemos era tão gigantesco que nós decidimos publicar também um segundo volume, que é esse aqui, com os dados, as séries de dados todas, justamente essas teses, dissertações, de modo que isso se tornou uma espécie de obra de referência que durante muitos anos foi utilizada para localizar uma tese, um artigo, um livro ou coisa dessa natureza. Além disso, o banco de dados também era tão promissor que nós resolvemos criar o Centro Nacional de Referência Historiográfica, que muita gente mais velha deve se lembrar, o CNRH, porque ele funcionou muitos anos na UFOP, e mais sobre o CNRH eu vou falar num outro dia. Para você, o que eu quero é desejar muito boa sorte com o seu primeiro livro também. Até o próximo vídeo.